Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. E depois de um início de época muito intenso para o nosso Benfica, com 8 jogos realizados num curto espaço de tempo, estamos agora na primeira paragem para as seleções e penso que seria interessante, que seria até importante fazermos aqui um balanço coletivo e individual desta primeira fase da época. Como eu estou aqui a dizer no título, objetivos cumpridos, aqui não há dúvidas nenhumas, com exibições tremidas, e penso que aqui também é unânime pensarmos que as exibições de facto não foram tão boas como os resultados. Mas nisto eu estou de acordo com o Bruno Lage, neste, sempre, mas principalmente neste início da época, o mais importante é ganhar, é cumprir estes objetivos, e a nota artística, aquela expressão que o Jorge Jesus celebrizou, poderá vir de facto com o tempo. Antes de fazermos aqui este balanço, o que é que eu gostaria? Gostaria aqui de vos pedir o habitual. O meu nome é Tiago Francisco e faço vídeos aqui no canal Benfica 21. Pedir-vos que, caso gostem deste vídeo ou de outros vídeos, que subscrevam o canal, que é 100% gratuito. Coloquem os vossos comentários, que também é de facto muito importante, os vossos gostos, os vossos elogios, as vossas críticas. Partilhem com outros benfiquistas que gostem deste tipo de vídeos, que é isso que me vai fazer motivar ainda mais para fazer conteúdo com mais regularidade e conteúdo principalmente com mais qualidade sobre o nosso Benfica. Mas vamos então ao tema do vídeo, que é este balanço da primeira fase do Benfica. Portanto, objetivos cumpridos, eu penso que havia três grandes objetivos: vencer a Supertaça e vencemos o Sporting. Penso que um jogo que foi complicado, mas que merecemos de facto a vitória. O primeiro título da época foi para o Benfica. Chegámos à fase da Liga de Champions, que eu diria que este é mesmo o mais importante, foi o objetivo mais importante deste início de época, pela componente de prestígio, mas principalmente pela componente a nível financeiro, de facto. Foi isso, provavelmente, que nos permitiu contratar aqueles dois jogadores finais, o Sudakov e o Lukebakio, para atacar a época ainda com mais qualidade. E depois, no campeonato, onde, na minha opinião, fizemos alguns dos jogos com pior qualidade, mas conseguimos salvar, entre aspas, o mais importante, que era de facto os três pontos. Portanto, objetivos cumpridos nesta primeira fase. Agora vem a seleção e depois também temos muito pouco tempo, de facto, para preparar o próximo jogo. Aqui um resumo apenas da época. O Benfica fez então 8 jogos, 7 vitórias, um único empate fora com o Fernebach, quando ficámos reduzidos a 10 jogadores, 12 golos marcados e um sofrido, enorme consistência defensiva e algumas dificuldades de facto a finalizar. 12 golos dá uma média de um gol e meio por jogo, portanto, abaixo do que o Benfica costuma fazer e abaixo também do que o Bruno Lage costuma fazer. Aqui embaixo estão os resultados, é de baixo para cima que devemos ler, ou seja, a primeira vitória com o Sporting, depois as duas eliminatórias com o Nice, depois ali com o Estrela da Amadora um jogo muito, muito complicado, mas conseguimos, salvou-se o resultado. O Fenerbahçe, lá está, empatámos 0-0 fora. O Tondela, uma exibição aqui, ali no Estado da Luz, já mais poderosa, podemos dizer assim. O Fenerbahçe também merecemos a vitória sem qualquer contestação. E depois o Alverca também um jogo de facto muito, muito difícil. Pontos mais que eu diria que devíamos aqui ter atenção neste balanço desta primeira etapa do Benfica. Os objetivos atingidos, como acabámos de falar, solidez defensiva, que também já falámos, de facto, os jogadores, a solidez defensiva penso que será de toda a equipa, mas também uma qualidade superlativa ali dos nossos defesas, dos defesas centrais, do Dedic, o Dala a defender também demonstrou alguma solidez. Excelente forma de alguns jogadores, já vamos falar dos jogadores mais à frente, mas de facto, estes defesas centrais que eu mencionei, o Dedic, o Arsens, estiveram de facto acima dos restantes, e o bom fecho de mercado, embalado de facto, embalado de facto, pelo apuramento para a fase de Liga das Champions. Senão não conseguíamos ir buscar, diria eu, o Sudakov e o Lukebakio. Aspectos menos positivos, ou aspectos, diria eu, negativos mesmo. Sem nota artística. Não houve um jogo que saltasse mesmo ali à vista. Que grande exibição. Contra o Tondela jogámos bem. Houve ali alguns jogos. Um jogo em casa com o Fenerbahçe, jogos com isso, mas aquela nota artística que eu estou aqui a falar ainda não apareceu. Depois, mesmo problema de outras épocas, eu diria que é um problema das equipas do Bruno Lage, ali a falta de criatividade e imaginação, sobretudo contra equipas muito fechadas, com bloco baixo. Isto aconteceu contra o Estrela da Amadora, isto aconteceu contra o Alverca.
Também dificuldades em gerir vantagens, foi com estas mesmas equipas, marcámos com uma Estrela da Amadora e depois sofremos muito para manter o resultado. Marcámos contra o Alverca até chegámos ao 2-0, sofremos muito para manter o resultado. O Fenerbahçe, antes do jogador turco ser expulso, também já estávamos a sentir dificuldades para manter ali a vantagem e, portanto, há ali de facto muitas dificuldades. Não sei se também tem a ver ainda com uma certa falta de confiança neste início da época. Forma de alguns jogadores, eu sei que aqui eu vou ser um bocado polémico, mas eu diria que o Rios pode fazer muito mais, o Dal pode fazer muito mais, o próprio Pavlidis parece um jogador que não está na forma que teve o ano passado e como ele foi importante para o Benfica. E mais críticas que eu vou receber provavelmente, a nítida falta de aposta na formação. É verdade que o Samuel Soares tem jogado alguns jogos, é verdade que o António Silva e o Tomás Araújo também têm jogado, mas é verdade já não é tão verdade assim, mas o Florentino também jogou, mas entretanto também saiu e pouco mais. Mas também já vamos voltar a este tema mais à frente. O que é que eu gostaria aqui agora de fazer? É um exercício onde temos aqui os vários jogadores do lado esquerdo, os vários jogadores do Benfica que já jogaram jogos oficiais esta época, e do lado direito tem aqui estes grupos de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas e uma estrela que não se está aqui a ver. O que eu vou fazer é associar cada jogador a um destes grupos, mas já vos vou mostrar. Nota 1. Quem é que eu coloquei aqui com uma estrela apenas? Jogadores que jogaram muito pouco tempo, quase que não dá para atribuir uma nota. Portanto, o Tiago Oveia, o Obrador, que também penso só jogou um jogo no Benfica, o João Veloso, poucos minutos jogou, o Rico Araújo também muito pouco jogou. Portanto, são jogadores que de facto, e aqui em comum, três são da formação do Benfica. São jogadores que quase não dá para fazer uma avaliação pelo pouco tempo que fizeram. Com nota 2, e voltando ao que falei um bocadinho, há bocadinho, o Dal e o Rios. O Dal é um jogador que eu penso que ele está a melhorar defensivamente, na colocação, mas às vezes tem colocado ali o Otamendi, de facto, em xeque. O Otamendi tem tido ali um trabalho extra por algumas limitações defensivas do Dal e a atacar, de facto, o Dal tem muitas dificuldades em jogar na profundidade num contra um. Ele é raro o jogador com que ele consegue passar em velocidade ou por fim. Tem muitas dificuldades no contra um. O Rios, o Rios tem de facto uma coisa muito boa que é uma grande intensidade, uma grande capacidade de recuperação defensiva, consegue ocupar muito espaço, mas de facto numa equipa como o Benfica não é só isso que interessa. E ele está a falhar muito no passe. Está a falhar em quase todos os jogos, ele tem um número de passos falhados e que podem de facto constituir jogadas perigosas ao Benfica muito elevado. Temos que ser, e eu não estou a falar, ele tem que ser só por causa, tem que ser, tem que falhar menos passos só pelo valor que custou. Não, estou a falar que está a falhar de facto muito passos para um jogador que joga naquela posição. Pois o Florentino também não jogou assim muito, mas quando jogou viu-se que se calhar já não estava com a cabeça do Benfica, marcou um grande golo, é verdade, contra o Nice fora, e de facto aí, talvez aí tenha sido uma das melhores exibições dele, mas Florentino penso que já se sentiu um bocadinho fora ali do baralho do Benfica. O Aturkoglu também, na minha opinião, os jogos que ele fez não encheram, não me agradaram, podemos dizer assim. Dizem, quanto ao Fenerbahçe fora, fez uma boa exibição. Fez. Toda a equipa, ou quase todos os jogadores, estiveram aquém do que poderiam fazer e o Abdul se calhar foi o que esteve mais perto do que ele conseguia fazer. Mas não foi uma exibição superlativa. E a cá, portanto, o melhor que ele fez foi de facto aquele gol, foi decisivo, é importante, mas sem ser essa jogada única, diria eu, de facto, o Atletico também muito longe do que já fez e também com a cabeça, se calhar, já fora, como depois ficámos a saber. Aqui com a nota 3, o Turbine, que não fez, penso eu que não cometeu muitos erros, mas também não teve jogos de grande grau de dificuldade. O Fenerbahçe ainda fez algumas defesas, mas não sobressaiu, diria eu. Barrena cheia, sobressai sim na qualidade de saída da bola, com o pé direito, com o pé esquerdo, passos curtos, passos longos, mas também falhou alguns passos que se fosse o Florentino ia logo dizer que ele não tinha qualidade para sair a jogar. Mas como é um jogador novo, lá está, há outra paciência para este jogador. Mas outra coisa que eu achei do Barrenechea
é uma certa falta de intensidade. Não podemos esperar que ele roube o número de bolas que o Florentino roubava. Florentino muito mais inteligente também a nível de colocação. Portanto, o Barrenechea perde muito para o Florentino na capacidade defensiva, de facto, da equipa. Ganha muito, de facto, na capacidade de o Benfica sair a jogar. Tomás Araújo não jogou ainda muitos minutos, mas vê-se a qualidade que ele coloca na equipa, principalmente a sair a jogar. De facto, é um defesa central, mas a verdade é que a grande diferença que ele tem para o António Silva é um, a sair a jogar, seja com a bola controlada, seja com os passos dele, uma enorme visão de jogo. Portanto, vai ser aqui uma luta muito interessante, penso que será entre o Tomás Araújo e o António Silva. O Otamendi é o nosso capitão e também está numa tremenda forma. O Leandro Barreiro é um jogador de facto que só não lhe dou nota maior porque parece que lhe falta sempre um bocadinho para brilhar, podemos dizer assim. Ele não tem grande técnica, não tem grande criatividade. Acho que não deve ser ele a jogar ali no apoio ao ponta de lança. Eu não acho, eu tenho a certeza. Mas é a tática do Bruno Lage, é colocar sempre ali um jogador, seja ele, seja o Arsenal, para a equipa gestionar melhor, colocar ali um jogador bem junto ao avançado. Eu acho que não deveria ser ele, tal como acho que não devia ser o Arsenal, mas acredito que em muitos jogos vai acontecer. Falaremos disso num outro vídeo sobre aquele que eu diria que deveria ser o 11 inicial do Benfica e aquele que eu acho que vai ser o 11 inicial do Benfica para o Bruno Lage e as várias opções. Mas pronto, o Leandro Barreiro é um jogador de facto que se esforça muito, muito dedicado, tem até a capacidade de aparecer, mas falta-lhe ali qualidade técnica. E para aquela posição é de facto muito importante. Pavlidis, sinto que o Pavlidis está longe da forma do ano passado, sinto um bocadinho trapalhão, sinto que se quer muitas vezes agarrar à bola e um contra um, muitas vezes ele é muito bom de facto nos apoios, em jogar de primeira, em lançar os jogadores. Mas a nível técnico, a nível de às vezes querer fazer uma finta num contra um, ele também não é um mau jogador, ele consegue. Mas esta época não está a conseguir. Sempre que ele guarda a bola para ele e tenta uma finta, tenta resolver individualmente, está de facto a gostar de fazer isso. Vamos ver se melhora. O Ivanovic causou um grande impacto, logo no primeiro jogo, contra o Nice, marcou o gol. Vê-se que é um jogador de facto com muita velocidade, com muita força, hum, mas que se calhar está muito sôfrego a tentar mostrar serviço. Ele se calhar recua demasiado no, no, no campo para participar no jogo e isso não é positivo para o Benfica. Neste caso, não será positivo. Nesse caso, o Pavlidis é melhor nessa fase, ou seja, na fase de recuar para combinar com os colegas, do que o Ivanovic, que é mais de ser lançado em profundidade. Vamos ver até que ponto eles vão continuar a jogar alguns jogos os dois juntos ou não. Parece-me que não vai ser essa a estratégia do Lunelage. Não sei se será bom andarem a substituir-se um ao outro, jogo sim, jogo não, quase. Mas dou-lhe também aqui uma nota 3 até pelos golos que marcou e pela forma como entrou na equipe. Agora vamos aqui para as notas 4. Nota 4, coloquei aqui 3 jogadores. Vamos começar pelo Samuel Soares. Samuel Soares tem entrado muito bem na equipa. Eu também não sei até que ponto, para a confiança hum, do próprio. Estava a faltar aqui o nome do Trubin. É o Trubin que estava aqui tanto. Não sei se para a confiança do Trubin, até para o espírito da equipa, se é bom andarmos aqui a substituir tantos jogadores. Eu penso que aquela estratégia de um jogar no campeonato, outro jogar na taça, seria melhor do que andarmos aqui, um joga um jogo, outro joga outro. Eu acho que está aqui lá está aqui a criar uma confusão que se calhar era evitado. Mas de facto são dois jogadores de grande qualidade e o Samuel Soares mostrou muito isso em Alver, que ele foi decisivo com as defesas que fez e de facto é muito interessante o jogo de pés dele. Quase certeza que ele vai cometer um erro, porque ele está sempre a fazer aquelas simulações para tirar o avançado da frente e vai haver um avançado que vai estudar e que lhe vai roubar a bola e marcar gol, mas faz parte do crescimento. O importante aqui é que ele de facto tem um excelente jogo de pés, ele consegue colocar a bola sem muito balanço no meio campo adversário e de facto poderemos ter aqui um guarda-redes para vários anos para o Benfica. Vamos ver. Ele também deverá ter paciência. O Sheldrup tem um problema, de facto, é que ele passa muito tempo ausente do jogo, muito tempo sem a bola passar por ele. Eu penso que isso será mais culpa própria, não procurar o jogo, diria eu. Não é só culpa da equipa, pelo menos. Mas
quando a bola lhe chega, ele já não está tão sofro de tentar logo ir para um contra um, já consegue soltar a bola, já consegue assistir, tem estado muito bem na finalização. Deus queira que eu me engane no que eu vou dizer. Eu acho que ele tinha tudo para explodir esta época, mas acho que a vinda do Luke Bacchio vai colocar em causa os minutos do Sheldrup na equipa inicial. Vamos ver. Para este ano tem entrado de facto muito bem. Eu dou-lhe nota 4 aqui. Ele só marcou um gol, acho que não fez nenhuma assistência. Mas ele, quase em todos os jogos, ele entra muito, muito bem. Muitas vezes o Benfica também já está em vantagem e isso facilita porque tem mais espaço. Mas ele tem entrado muito bem, tem tido boas decisões e é outro jogador que merece mais e mais minutos. Por fim, e lá estou aqui a enganar, mas por fim, temos nota 5. Nota 5 temos, de facto, os dois defesas centrais. Eu penso que não é preciso falar muito. Otamendi e António Silva. Isto já vem do Mundial de Clubes. Têm estado fantásticos, de facto. Uh, quase sem erros. E, de facto, são grandes responsáveis pela equipa só ter sofrido um gol até agora. Dedic, a mesma coisa. Também tem contribuído muito para esta solidez defensiva. Não tem tido grandes erros, já teve, de facto, alguns erros, mas, e de facto tem também uma grande participação no ataque, um excelente arranque. Ele tem uma primeiro toque na bola, ou seja, quando a bola vai ter com ele o primeiro toque, ele consegue logo acelerar e deixar um, dois adversários pelo caminho. Vamos ver se ele consegue manter esta regularidade, porque de facto foi talvez até ao momento, sem dúvida, a melhor contratação do Benfica. Não é talvez, é de certeza a melhor contratação do Benfica ou a contratação que mais tem sobressaído. E o nosso Ausens, que já é, penso esta quarta época dele, e de facto que nunca nos deixa ficar mal. Seja onde ele está a jogar agora, médio direito, seja a defesa direito, seja no meio campo, a dois ou a três, seja quando o Lajo coloca a pressionar junto do avançado, seja a extremo esquerdo ou partido extremo esquerdo, que eu acho que vai jogar lá muitos jogos se o Luke Bacchio entrar para a direita, mas o Arsons faz de facto. Não é o jogador mais rápido do mundo, longe disso. Não é o jogador mais criativo do mundo, longe disso. Não é o jogador com mais técnica do mundo, longe disso. Mas faz tudo, ou quase tudo bem. É um jogador de facto muito, muito bom. E ainda bem que está no nosso Benfica. Agora, para o final, os jogadores que ainda não jogaram, Luke Bacchio e Sudakov vieram no final do mercado, ainda não tiveram hipóteses de jogar. Por lesão, o Bay e o Manu, que, como sabemos, lesionaram-se na época passada, ainda vão faltar umas semanas, principalmente o Manu, penso que está mais rápido para a sua recuperação. Talvez em outubro já comece ali a fazer os treinos de conjunto com a equipa. Depois o Bruno e o Nuno Félix já se lesionaram esta época, também vão parar durante muito tempo. E aquilo que eu estou sempre a falar, e vou falar até não poder mais, de facto, que são Diogo Ferreira, é normal não jogar, é guarda-redes, é o terceiro guarda-redes do Benfica, está de facto muito atrás do Trubin e do Samuel Soares, normal. Leandro Santos, já não entendo, de facto o Dedic podia em alguns jogos se calhar descansar, nem que fosse alguns minutos, o Leandro Santos não é essa, não vai ser a opção de facto do Bruno Lage. Vai estar provavelmente uma época sem jogar, ou pelo menos meia época sem jogar, até chegarmos à abertura do mercado de inverno. Joshua e Gonçalo Oliveira também penso que será normal ainda não terem jogado, dado a qualidade dos jogadores que temos ali para defesas centrais. O António Silva, o Otamendi, o Tomás Araújo, de facto é difícil entrarem. Aqui também concordo, mas depois Diogo Prioste, hum, o Barrena é cheia, de facto, tem saído todos os jogos, mas nunca é. O Diogo Queiroz muitas vezes nem vai para o banco. Portanto, era um jogador que, tendo em conta que o Florentino saiu, seria um jogador que devia ter sido aposta logo de início. Se ele está no plantel, o Bruno Lage tem que apostar nele, senão é um ano que ele vai perder ali. E o João Rego não se entende, sinceramente, que ele ainda não fez um minuto depois do ano passado ter feito tantos minutos. Quer dizer, estava à frente, por exemplo, do para este ano, o ano passado, agora não sabemos o que é feito do João Rego. Eu não sei o que é feito dele. Mas pronto, o que é que estes jogadores têm todos em comum? Fazem parte da formação e nem um minuto fizeram. Fazem parte da formação do Benfica, fazem parte do plantel principal do Benfica, dos 30 jogadores, e ainda não houve nenhuma aposta dele, já passaram 8 jogos. Mas pronto, vale o que vale, primeiro balanço, balanço da primeira fase da época, objetivos cumpridos.
Vamos agora tentar continuar a ganhar os jogos, que é o mais importante, mas também com um bocadinho de norte artístico e curioso, de facto, para ver o Sudakov, para ver o Luke Bacchio, para ver também ali principalmente o Manu a recuperar e a lutar ali pelo Barreira cheia. Vamos ver como é que vai ser, mas com muita esperança, com muita confiança, apesar do Bruno Lage não ser dos meus treinadores preferidos, mas isso não interessa agora, é o nosso treinador. Vamos para a luta e faremos mais vídeos brevemente, a curto prazo, vou fazer mais vídeos e um muito importante, diria eu também, sobre o plantel do Benfica, sobre a apresentação dos 30 jogadores que o Benfica tem agora no plantel. Um abraço a todos e muito obrigado.